Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção das atividades de geografia do sétimo ano, da semana 4 do nosso plano de estudo tutorado. Ok? Vamos lá. É a última semana do nosso plano de estudo, volume 1. Para a atividade 1 e 2, ele vai pedir para a gente observar esse mapa. Tá? A gente vê aqui a legenda, né? Onde em cinza a gente vai ter os povos originários. Em amarelo, Espanha, verde, Portugal, azul, Grã-Bretanha, vermelho, França e de preto aqui a Holanda. Então vamos ver, né, por que tem, né, esses países, né, aqui a gente vê que aqui é o território da América do Sul, perdão, aqui é o território do continente americano, tá? Então vamos lá. Na atividade número 1, pessoal, o que ele vai pedir aí pra gente? Quais áreas estão representadas no mapa? Né? Então, o que essas áreas aqui, né, em colorido, o que essas áreas estão representando? A quais países essas áreas estão submetidas? Aí ele deu aqui uma dica, né, para a gente lembrar de usar a divisão do continente em América do Norte, do Sul e Central. Então aqui, pessoal, estão representadas no mapa áreas que foram colonizadas por países europeus. Né? A gente vê aqui que todas essas áreas coloridas foram áreas de colonização. Tá? Lógico que depois, né, os territórios foram se expandindo, né? Igual, por exemplo, aqui Portugal. Portugal chegou aqui, mas ele acabou depois expandindo o território dele, colonizando outras áreas, né? Não foram só o litoral brasileiro, né? Assim também como os outros territórios. Na América do Norte, as áreas estão submetidas à Grã-Bretanha, França e Espanha. Na América Central, estão submetidas também à Grã-Bretanha, França e Espanha. E na América do Sul, as áreas estão submetidas à Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, França e Holanda. Ok? Na atividade aqui, número 2, localizem o Brasil. Né? Vamos então localizar aqui o Brasil. O Brasil está aqui, né? Nessa parte aqui, né, do nosso mapa. Qual país colonizou? Né? Então aqui, ó, temos aqui uma predominância, né? Lógico, de Portugal. Quem eram os povos representados pela cor cinza no mapa? Né? Então, a cor, como nós falamos, né? O país que colonizou o Brasil foi Portugal, né? E a cor cinza, né? Aí vai estar representando os povos nativos, né? Os índios nativos que já viviam nesses territórios há centenas de anos, né? Não só aqui no Brasil, mas Estados Unidos, Canadá, né? Aqui no sul da América do Sul, né? Todo o continente americano, pessoal, nós vamos ter aí, né? Povos nativos, né? Índios, né? Não só aqui no Brasil. Na sequência, ele pede para a gente observar as imagens para responder a 3, a 4 e a 5, né? Que nós temos uma barrinha de ouro, o engenho, né? De açúcar, moendo ali a cana, a árvore aqui, né? Que é o pau-brasil. E aqui a gente tem aqui, né? Senhores sendo servidos por escravos negros. Então aqui, pessoal, atividade 3, né? Perguntou aí o que foi o pacto colonial. E como a gente imagina que ocorriam os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles. Então, o Pacto Colonial ele estipulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles, tá? Isso foi o pacto, né? Então, a colônia ela só podia, né? Todos os tipos de negócio apenas com suas metrópoles. O Brasil, no caso, ele só podia fazer negócio com Portugal. E acabava então, né, que essas metrópoles abusavam da tática de vender caro, comprar barato, tá? E isso ocorreu no Brasil, inclusive, durante o ciclo econômico do açúcar, certo? Aí, em relação aqui, né, os fluxos econômicos, né, a gente pode imaginar aí que seria da seguinte forma: as colônias forneciam matérias-primas baratas e as metrópoles forneciam produtos manufaturados a elevados custos. Tá? Esses produtos aqui manufaturados
vai ser, né, já os produtos que já foram processados, industrializados, né? Então, por exemplo, se o Brasil ele cultivava algodão, Portugal fornecia, né, já o tecido, né, ali o produto já manufaturado, certo? Na atividade 4, o que existia nas colônias que poderia ser de interesse da metrópole, né? O que será que tinha aqui no Brasil, né, de tão interessante assim para Portugal? Né? Por que Portugal ele, né, tinha esse interesse, né, no Brasil? Aqui deveria ter alguma coisa bastante importante ou valioso para, né, Portugal, né, querer se estabelecer território aqui. Assim também, né, em outros territórios, a gente vê, por exemplo, na América Central, em outros países da América do Sul, né, onde que existiam originalmente povos como os incas, os astecas e os maias, né? Então, esse território também tinha que ter alguma riqueza para que a metrópole, no caso a Espanha, quisesse conquistar esse território, tá? Então, as colônias, aí a gente vai ter diversas riquezas, tanto vegetais quanto minerais, né? E principalmente aqui, pessoal, ó, as minerais, né? Ouro, prata, né? Era muito interessante para a metrópole, né? E o que será que poderia existir nas metrópoles que não havia nas colônias? Né? Então, o que será que tinha em Portugal, tinha na Espanha, que não tinha, né, aqui no Brasil, né, que não tinha em em outras áreas que foram colonizadas? E aí, pessoal, a gente vai ver que o que? O que a metrópole poderia oferecer para as colônias eram os produtos manufaturados, né? Já era esse produto pronto, né? Que aqui não existia, porque na colônia a industrialização ela demorou a chegar, né? Foi bem tardia essa industrialização. A gente não tinha indústrias aqui para processar esses produtos. E por último aí, na atividade 5, pessoal, vocês tinham que descrever cada uma das imagens, tá? Considerando então, né, a atividade econômica e a forma de trabalho, certo? Na imagem 1, né, a barrinha de ouro lá, então ela vai representar o que? O ciclo do ouro. A mão de obra, né, a forma de trabalho era a mão de obra escrava, né? E aí o que vai ser então esse ciclo do ouro? O ciclo do ouro é considerado um período em que a extração e exportação do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial, né? E teve um início no final do século XVII, época em que as exportações do açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor, né? Então, ali com a descoberta, né, dessas jazidas de ouro, né, das minas, tanto aqui no estado de Minas Gerais, quanto também Goiás, Mato Grosso, né? Então, realmente, Portugal viu ali, né, uma atividade bastante lucrativa para eles, né, com a intenção deles realmente era enriquecer em cima aí desse ouro que existia aqui no Brasil. Na imagem 2, a gente vai ter representado o ciclo da cana-de-açúcar, tá? E a mão de obra utilizada vai ser a mão de obra escrava. O ciclo da cana-de-açúcar vai ter início no Brasil colônia, na época em que foram criadas as capitanias hereditárias. Né? Logo após o ciclo do pau-brasil, a gente já vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, né? Foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas. A empresa açucareira brasileira foi, durante os séculos 16 a 18, a maior empresa agrícola do mundo ocidental. Né? Então, todas as lavouras de cana, né, que existiam nessa época, né, todo o cultivo da cana acabou então transformando o Brasil num dos maiores produtores de cana de açúcar do mundo ocidental, né? No caso, se a gente for levar em consideração, Estados Unidos, né, toda a América Central, né, América do Sul. Então, realmente, a gente produziu muito açúcar. Na imagem 3, a gente vai ver aí representado lá, né, pela árvore, né, do pau-brasil, a extração do pau-brasil. A mão de obra também era escrava, tá, pessoal? A gente tem aí, até a abolição da escravatura, toda a mão de obra que foi utilizada, ela era escrava, tá?
O ciclo do pau-brasil foi o primeiro ciclo econômico do nosso país, né? Foi quando os portugueses chegaram aqui, né? Então eles viram, né, uma riqueza natural, né, que era a árvore nativa, né, da Mata Atlântica, onde era encontrada em abundância no nosso litoral, certo? E em outras partes também do território brasileiro. A árvore, ela era utilizada pelos índios nativos como tintura para o corpo, e os portugueses, então, logo perceberam o grande potencial dessa matéria-prima, né, com interesse o quê? Para atingir tecidos, tá? Então, onde que ele começou a exploração, e lembrando que a árvore quase foi extinta, né, devido à exploração intensiva que houve aí durante algumas décadas. Na imagem 4, a gente vai ter ali representada a escravidão, tá? Essa escravidão no Brasil ela teve início em 1530, quando chegou o primeiro navio com negros escravizados. E o trabalho escravo só terminou em 1888, com a abolição da escravatura. Tá? Inicialmente, os indígenas foram as primeiras vítimas, né? Então, no início, houve a escravidão dos índios, e posteriormente, né, os negros africanos foram trazidos, né, de algumas regiões como Angola e Moçambique, tá? Que eram, né, territórios pertencentes a Portugal, certo? Então, por hoje terminamos, pessoal, né? Terminamos aqui a nossa correção. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, me procurem. Até a próxima.